Boa noite. Como foi a vossa semana? Né? Sabem uma coisa? Eu estou a gostar muito. Esta série que nós temos estado a fazer é muito, muito interessante. Porque sabem uma coisa? Às vezes, as pessoas, o diabo tem feito algo na sociedade, que é colocar esta ideia de que cristianismo é para alguém que não tem muita instrução, que é um pouquinho burrinho, para alguém que fala com alguém que não está aqui, fala sozinho, né? Um pouquinho maluco, alguém que realmente não é inteligente e não pensa. Essa é a ideia que o diabo tem tentado infiltrar na sociedade. Como é que tu podes crer em Deus? Como é que tu podes crer na criação? Como é que tu podes aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus? Mas sabem uma coisa? Cristianismo não é para pessoas que não querem pensar, é para pessoas que pensam. É para pessoas que fazem perguntas. É para pessoas que realmente querem encontrar a verdade. E nós, estas últimas semanas, nós temos estado a responder, através da Bíblia, a responder a perguntas que todas as pessoas fazem. Se vocês não faltaram, se vocês não ouviram alguma palavra, ouçam. Vão ao nosso canal de YouTube, ouçam. Porque sabem uma coisa? Se vocês realmente amam a Deus e se realmente amam pessoas, vocês precisam de ter conhecimento para responder às perguntas que elas vos fazem. Sim, através do Espírito Santo, Deus pode te usar. Mas sabem uma coisa? Nós também precisamos de saber, de aprender e de buscar as respostas. Então nós temos estado a responder a várias perguntas. O que é que nós estamos aqui a fazer? O que é o propósito da nossa vida? Basicamente, de onde nós viemos, para onde é que nós vamos, o que é que nós estamos aqui a fazer? E quando nós buscamos as respostas a estas perguntas, realmente, a conclusão é somente uma. Sim, nós fomos criados, sim, há um Criador, sim, existe Deus. Sim, nós temos propósito. Sim, há vida eterna, mas vida eterna somente através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Sim, nós podemos ter esperança que existe algo depois da morte. Se nós colocarmos a nossa esperança em Jesus, se nós cremos nele. E sabem uma coisa, eu quero começar por ler aquilo que a pessoa mais sábia que alguma vez existiu nesta terra, que foi o rei Salomão. Não existiu antes, nem existiu depois, ninguém mais sábio do que ele. Ele conhecia os segredos da ciência e de tudo mais que pudesse existir. As pessoas vinham ouvir ele falar de todos os cantos da terra, porque ele tinha resposta para tudo. E quando vocês leem Eclesiastes, vocês veem lá, é tipo como se fosse este homem muito, 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 muito inteligente. E às vezes ser muito inteligente, às vezes é difícil. Porquê? Porque tu queres resposta para tudo. E então ele começa, vaidade, tudo é vaidade. E o que é que interessa? Tudo acontece ao justo, ao injusto. A chuva cai sobre todos e não há diferença. Mas no final ele chega a uma conclusão, que está em Eclesiastes 12, no versículo 13. E a conclusão é esta. Ele diz assim, agora já se ouviu tudo. Aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos,
porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Basicamente, o homem mais sábio, se vocês, não é, pudessem ter o conselho da pessoa mais sábia deste mundo, com mais conhecimento deste mundo, ele ia lhe dar este conselho: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos. É base de tudo. Porquê? Porque um dia nós vamos ser julgados. Um dia nós vamos estar perante Deus para Ele nos julgar por aquilo que nós fizemos, escondidos ou à luz para toda a gente vir. Mas Deus sabe e conhece a obra de cada um. Então, esta é a conclusão. Mas hoje nós vamos responder a uma pergunta que é feita muitas vezes, que é, basicamente, se Deus existe, por que é que há tanto sofrimento? Vocês já ouviram essa pergunta? Basicamente, o título desta mensagem chama-se: o nosso sofrimento tem algum sentido? Será que o nosso sofrimento tem algum sentido? Esta resposta, aquilo que eu vou aqui falar hoje com vocês, talvez seja das coisas mais importantes para vocês entenderem. Porque é dúvida de muita gente. Se Deus é amor, porque é que há tanto sofrimento? Se Deus é amor, porque é que há doenças? Porque é que há guerras? Porque é que Deus permite as pessoas jovens morrer, os bebés morrerem? Se Deus é amor, e se Deus criou a humanidade, e se Deus realmente se importa, porque é que? Mas sabem uma coisa? Isso é exatamente aquilo que a serpente fez com a Eva. Ela colocou uma dúvida no caráter de Deus. Deus disse isso? Será que se tu comeres não vais ficar como Deus? Será que Deus não te está a privar de algo? Respondendo ou começando a responder a esta pergunta, nós vimos que Deus criou tudo perfeito. Gênesis 1, nós vemos que Deus olhou e disse que era bom. No sexto dia, quando Deus criou o homem, o que é que Deus disse? Não, foi quando criou a mulher, mas pronto. O que é que Deus disse que era? Muito bom. Deus criou tudo perfeito. Mas o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. E eu falei isso a última vez que eu preguei. O homem decidiu rebelar-se contra Deus. E quando o pecado entrou, ele trouxe a tragédia, ele trouxe a morte, trouxe o sofrimento, até a própria terra começou a gemer por causa do pecado que há aqui. É por isso que nós temos os terremotos, é por isso que a terra não está em harmonia, também por causa do pecado. E tudo aquilo que acontece é consequência do pecado, do nosso pecado, nem sempre, mas do pecado de alguém. Então todo o sofrimento é consequência do pecado que entrou na terra, porque o homem decidiu rebelar-se contra Deus. Mas por que é que Deus permite que pessoas boas sofram? Vocês já ouviram isso? Mas ela era tão boa. Por que é que Deus permitiu? Sabem uma coisa? Não há um justo sequer. Não existe uma pessoa boa. Não existe ninguém bom. Só existiu uma pessoa boa que sofreu, e isso foi porque ele deu a vida. Foi Jesus. Ele quis morrer. E ele foi o único bom que morreu e sofreu. Mas nós não somos bons. A única coisa boa que nós temos é a presença de Deus na nossa vida. Se nós temos a presença de Deus na nossa vida. Porque se não temos, então nós não temos nada de bom. Nós sofremos
porque nós estamos a pagar a consequência dos nossos próprios pecados e do pecado da humanidade. Mas Deus, no seu infinito amor, apesar de ele ter, o homem ter virado as costas a ele continuou a tentar reconciliar a humanidade a ele. E alguém tinha que sofrer, assim como eu estou a dizer, nós temos que sofrer a consequência do pecado. Ele enviou o seu filho para sofrer a consequência dos nossos pecados. Eu quero começar por ler Isaías 53. A partir do versículo 3, diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviámos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Oh Pai, obrigada, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor, porque tu enviaste o teu filho, Pai, porque tu nos amas tanto. Tanto, Senhor. Tu nos querias reconciliar contigo e então tu enviaste o teu filho para sofrer as nossas iniquidades. Tu colocaste em cima dele. Ó Senhor, o castigo, Pai, dos nossos pecados, ele tomou sobre si. Pai, ele carregou, Pai, toda a maldição que era nossa, Senhor, e ele morreu a nossa morte. Nós te agradecemos, Pai. Pai, que tu possas revelar realmente ao nosso coração quem és e o que Jesus fez por nós, Senhor. Santificado sejas, Senhor. Fala conosco esta noite, Senhor. Oh Pai, que coloquemos os olhos em Ti, que realmente consigamos entender o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus naquela cruz, Senhor. Obrigada, Pai, por o que Tu vais fazer aqui esta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, Ele carregou os nossos pecados. Ele pagou o preço com uma morte cruel e agonizante para não só pagar os meus pecados, mas os pecados de toda a humanidade, de todo o homem. E este é o Evangelho. Jesus veio ao mundo, Ele viveu, Ele foi crucificado, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Como é que você vai responder a este sacrifício? Porque isso é a pergunta que nós temos que fazer cada dia. A cada dia, obrigada, Lina. A cada dia, nós, quando acordamos, nós temos que nos lembrar do sacrifício de Jesus. E responder como é que eu hoje vou responder a esse sacrifício. Como é que eu vou viver a minha vida? Como é que eu posso agradecer por tão grande amor? Como é que eu posso?
Porque a única resposta para um sacrifício tão grande é nós darmos a nossa vida em troca. Ele deu a sua vida para nós podermos ter vida. Ele pagou pelos nossos pecados para nós não termos que pagar o preço do pecado, que é a morte. Ele fez tudo por nós. Como é que nós vamos responder a esse sacrifício? E como é que nós vamos viver a nossa vida? Porque às vezes nós dizemos assim, eu já nasci de novo, eu tenho um novo relacionamento com Deus. Mas deixem-me perguntar uma coisa, como é que é o vosso relacionamento com o pecado? Porque se nós temos um relacionamento novo com Deus, nós temos que ter um novo relacionamento com o pecado. Porque o pecado matou Jesus. Foi por causa do pecado, do meu e do seu. Então, se nós temos um novo relacionamento com Deus e amamos a Deus de todo o coração, nós temos que odiar o pecado de todo o coração. Porque o pecado matou o meu Senhor, o meu Salvador, o amado da minha alma. Nós temos que responder com amor, com obediência, com entrega. Com entrega. Então, Jesus morreu para vivermos a vida eterna. Ele viveu a nossa morte para vivermos a sua vida. Aqueles que são batizados, basicamente o que vocês fizeram foi: eu vou novamente, se você ainda não for batizado, para o próximo mês nós queremos fazer batismos, amém? E se você já foi batizado e quer ser rebatizado, a gente rebatiza você, tá? Porque talvez você não tenha entendido o que você fez. Porque, infelizmente, muitas igrejas fazem o batismo muito rápido e as pessoas não entendem o que estão a fazer. Sabe o que é que você está a fazer? Você está a morrer para si, a sua velha vida, a sua velha natureza. Você está a ser sepultado com Cristo para nascer novamente para Deus. E não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo, eu não vivo para mim, eu vivo pela fé e para Ele. É aquilo que nós fazemos no batismo. Nós negamos as coisas antigas, nós negamos o mundo, nós negamos a velha natureza, nós crucificamos a nossa carne para nascer de novo com Cristo. Então, a verdade é que Jesus, Ele já pagou por tudo. E nós temos que viver uma vida de obediência, de humildade e de sofrimento. Sofrimento? Mas Jesus já não pagou todo o nosso sofrimento? A verdade bíblica é que nós, se nós estamos neste mundo, nós vamos continuar a sofrer por causa do pecado. Nós continuamos aqui e nós vamos continuar a sofrer, mas nós podemos sofrer de duas maneiras. Ou nós sofremos porque nós estamos a viver em pecado e estamos constantemente a pagar pela consequência do nosso pecado. Esse é o primeiro. Ou nós sofremos porque nós amamos a Deus. Porque nós estamos a ir contra o mundo. Porque nós estamos a ir contra a sociedade. Porque nós nos identificamos com Jesus na sua morte. Sofrer porque fazemos o bem. Sofrer porque dizemos a verdade. Sofrer porque somos diferentes. Nós vamos sempre sofrer. Mas nós sofremos por Cristo. Nós sofremos para Cristo. Nós pegamos na nossa cruz. Eu escolhi esta música, Rude Cruz. Sabem uma coisa? Os hinos antigos não se comparam com os hinos modernos. E eu não gosto, vamos buscar ao baú e tal.
os hinos novos muitas vezes não são bíblicos e passam mensagens que não são a verdade de Deus. Os hinos antigos iam buscar salmos, iam buscar passagens bíblicas, iam buscar realmente a palavra de Deus e colocavam em música. E a Ruth Cruz, ela fala lá, como é que é a última parte? Pegarei, levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz. Levar a cruz é sofrer. Levar a cruz é morrer todos os dias. Levar a cruz é doloroso. Sabem uma coisa? Muitos de nós ouvimos um evangelho que diz assim: vem para Jesus que tudo vai melhorar. A tua vida vai mudar. Precisas de um casamento bom? Deus vai fazer. Precisas de um novo emprego? Deus vai te dar. Precisas de uma cura? Deus vai curar. Vem para Deus. Deus vai te dar tudo aquilo que desejas e a tua vida vai mudar e melhorar. Nós vendemos um evangelho que vai acrescentar a nossa vida e não um evangelho de cruz. E na realidade, quando nós vemos para Jesus, a nossa vida melhora. Glória a Deus. A nossa vida fica melhor. Glória a Deus. Mas sabem uma coisa? Não tem nada a ver com o aspecto financeiro. Não tem nada a ver com os bens materiais. Não tem. Isso não é o evangelho. Não é. O evangelho tem a ver com cruz e tem a ver com morte para o eu. E eu sei que hoje muitos de vocês estão a pensar, não é bem assim. Eu não concordo. Não é isso que eu ouvi na minha igreja. Não é isso que me ensinaram sobre Deus. Eu escolhi alguns versículos que eu depois vou ler. Eu podia ter colocado aqui pelo menos mais uns 20 ou 30 que falam sobre sofrimento, que falam sobre negação. Porquê? Porque nós temos que quebrar o ídolo da prosperidade financeira. Nós temos que quebrar o ídolo nos nossos corações de que ser cristão é ter tudo aquilo que nós merecemos ter. Vocês não imaginam, esta semana eu como estava a pensar sobre isso, e eu estava a ver no Facebook e de repente aparece lá aquelas palavras. Esta semana Deus vai-te fazer. Esta semana Deus vai-te dar. E crê, e a vitória é tua. E Deus vai abrir aquela porta. Isso não é o Evangelho de Deus? E muitas vezes as promessas de Deus é para que tu percas o emprego porque é o melhor para ti. Essa é uma bênção que Deus te quer dar. E quando a gente pensa em bênção, a gente pensa simplesmente em ter coisas boas. Mas muitas vezes perder é a coisa boa. Porque esse é o que nos vai levar mais perto de Deus. Isso é que nos vai dar a vida eterna. Jesus, ele prometeu, e eu primeiro vou começar com aquilo que Jesus nos prometeu. Ele prometeu a vida eterna, aceitação como filho de Deus, a todos quantos os receberem, a recompensa no céu, amizade com Deus, alegria, tribulações e perseguições. A gente não fala dessa parte. Ele nunca prometeu dinheiro, status, poder, fama. Isso foi o diabo que prometeu. E continua a ser o diabo que promete. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Jesus, ele falou sobre a estrada estreita. Ele falou sobre vender tudo para ter o Evangelho. Ele falou sobre que o amor por ele tem que ser tão grande que o amor
pelos nossos pais, pelos nossos familiares, vai parecer-se como um ódio. Da gente estar pronto a largar tudo. Da gente estar pronto a dar a nossa vida. Não só dar a nossa vida todos os dias, mas literalmente dar a nossa vida. Quando Deus chamou Paulo, quero começar a falar sobre Paulo. Atos 9, 15 e 16 diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu vou levar Paulo. Vocês leem Atos e no final Deus cumpriu tudo na vida de Paulo. Ele cumpriu tudo. Ele levou perante reis, ele levou perante pessoas muito importantes. Ele pregou para gentios, ele pregou para israelitas. E sabem o que é que aconteceu nos entretantos? Ele sofreu. Ele sofreu com prisões, com chicotadas, com tribulações, com tanta coisa que ele passou. Porquê? Porque Deus o estava a ensinar a sofrer por ele. E sofrer por Jesus é um privilégio. Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Apocalipse 2:10. Não tenham medo que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até à morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A coroa da vida só vem depois da coroa de espinhos. Se nós não aceitamos a coroa de espinhos, em que nós nos humilhamos, em que nós realmente obedecemos, em que nós nos entregamos, nós não vamos ter a coroa da vida. E então ele diz aqui: não tenham medo, não tenham medo por aquilo que vocês podem sofrer. Filipenses 3, 10 e 11. Paulo dizia assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Quem quer conhecer Cristo? Yeah! Quem quer conhecer o poder da sua ressurreição? Yeah! Quem quer sofrer como Jesus sofreu? Quem quer participar em seus sofrimentos? Isto é o Evangelho. A gente não ouve isto nas igrejas. A gente não ouve isto a ser pregado porque não é popular. Porque não é isso que você quer ouvir. Você quer vir aqui e eu lhe dizer: Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, vamos orar, portas vão se abrir. Aleluia, glória a Deus. Mas sabem uma coisa? A nossa salvação depende desta pregação. Porque nós estamos num caminho largo, a caminho do inferno, e ninguém diz: para, esse não é o caminho. Há um caminho que é um caminho de paz. Há um caminho da salvação. Há um caminho cheio de alegria, mas é um caminho estreito. É um caminho difícil. É um caminho de sofrimento. É um caminho de negação a si próprio. Esse é o caminho, mas não temas. Não temas, porque apesar do caminho ser difícil, no final, coroa de vida, recompensa, vida eterna. Essa é a nossa recompensa. Mais um, 1 Pedro 3, 14 e 15. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não ficam amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração.
Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Não temam. Mesmo que vocês pratiquem a justiça, às vezes vocês também vão sofrer. Mas santifiquem-se e estejam sempre prontos. Estejam sempre preparados para dizer o porquê que vocês continuam a ter esperança, o porquê que vocês continuam a ter alegria, o porquê de vocês continuam a sorrir mediante tudo aquilo que está a acontecer. O porquê de vocês continuarem a escolher a verdade, dizer a verdade, fazer o que é reto, o que é justo, obedecendo às autoridades. O porquê da vossa esperança. Que está em Jesus. Um dia eu vou estar lá. Um dia Ele vem me buscar. Um dia eu vou ter a recompensa. Esta terra não é minha. Esta terra não é minha. Para viver com Jesus nós temos que aprender a morrer com Ele. A morrer com Ele. Negar a nós próprios. Sofrer sem reclamar. Fechar a boca quando somos ofendidos. Aquilo que Jesus ensinou, dar a outra face. Caminhar a milha extra. Quando pedirem a capa, dá. Também o casaco. Dar. Dar àquele que te pede. Dar. Você sabe que em muitos países, ser cristão significa que você perde muitas vezes o emprego, você perde a sua família, você perde a sua casa, às vezes você perde tudo o que tem. Se você viesse aqui e tivesse o perigo de você ser preso, você estava aqui. Em muitos países, eles não conseguem, eles não podem estar juntos. E eles têm aqueles encontros clandestinos, em casas, ou em grutas, ou em lugares secretos. E se eles são apanhados, eles vão para a prisão. Se eles são apanhados, eles são torturados. Isto é o verdadeiro cristianismo. Não se passa aqui, glória a Deus. Às vezes, talvez se passasse, a gente se apaixonava mais por Deus. A gente seria cristãos mais fervorosos. A gente oraria mais. A gente buscaria mais. A gente se humilhava mais. A gente teria mais amor uns pelos outros, mais cuidado uns pelos outros, se houvesse perseguição. Eu não discuto política, e muito menos política no Brasil. Mas há uma coisa que Deus colocou no meu coração. Deus está no controle. Isso é verdade. Perseguição nunca fez mal à igreja. Talvez Deus esteja a levantar perseguição à igreja para refinar a igreja. Estou a dizer isso. Estou-me a arrepiar porque realmente Deus disse isso ao meu coração. Ele está no trono. Não tenham medo. Não tenham medo. Ele continua a ver todas as coisas. A igreja está muito complacente. A igreja está adormecida. A igreja está a orar por tanta coisa e esquece das outras coisas, daquilo que é mais importante, do amor, do companheirismo, de ajudar uns aos outros. Em vez de estarem a abraçar, estão a dividir. Nós temos que voltar ao cristianismo verdadeiro, ao primeiro amor, à paixão. Ser cristão aqui é muito fácil, mas será que somos? E essa é a pergunta que eu faço hoje. Será que nós somos? Há propósito no nosso sofrimento? É nos tornar como Jesus. Deus nos está a modelar, Deus nos está a arrancar aquilo que nós precisamos. Pare de
Pensar não é justo, pare de pensar, não é isto que eu ouvi, não, este não é o Deus que eu conheço. O Deus que você conhece é um Deus inventado por homens. Não é um Deus criador, é o Deus criado. O Deus da Bíblia. E se alguém tiver dúvidas, eu agradeço. Não chega a casa e diz, eu não concordo com a pastora. Venha ter comigo, eu quero conversar consigo se você tiver dúvidas. É relação, a tudo o que eu estou a falar agora. Se um evangelho não pode ser pregado em todo o mundo, não é o evangelho de Jesus. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Se nós queremos que o evangelho nos dá uma vida boa, confortável, com tudo aquilo que a gente merece, mas eu não posso pregar esse evangelho na China, porque se alguém é cristão, ele vai ser perseguido e vai para a prisão. Isso não é o evangelho de Jesus. Não é. Não é. O evangelho de Jesus é sobre cruz. É sobre morte. Porque é que Deus permite que os seus filhos sofram? Eu pus aqui há várias e várias respostas. Mas eu pus aqui 3. Primeira, para nos testar. Nós muitas vezes sofremos porque Deus quer ver o que está no nosso coração. O que está no nosso coração. O que é que nós vamos fazer perante essa situação? Vamos correr para os amigos ou para o outro lado ou vamos correr para Ele? Se nós estamos a sofrer no nosso emprego, eu estava a pensar, vocês lembram-se daquele filme, o Corajosos? Acho que é o Corajosos. Que o patrão lhe pede para mentir e roubar. E ele vai para casa. Isso é um exemplo. Essa parte do filme tocou muito. Porque isso é um exemplo para nós. Porque sabem uma coisa? Eu estou cansada das pessoas dizerem eu menti porque eu posso perder o emprego. Eu menti porque eu preciso que isto saia, ou que aquilo faça, ou qualquer outra coisa. Você mentiu porque você é um mentiroso. Ama mais a sua vida do que ama a Deus. É isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Nós negamos a Jesus quando nós escolhemos fazer a nossa vontade e quebrar os seus mandamentos. E esse homem, ele vai para casa, ele é um homem de família, ele precisa do emprego, ele não pode ficar sem receber. Ele arrisca-se a não ter dinheiro para comprar comida para os filhos. E no dia a seguir ele chega lá e ele diz, eu não posso fazer isso. Eu não posso mentir. Eu não posso colocar um número que não é verdade. Mas no final foi um teste. Porque o supervisor queria saber o que é que estava no seu coração. E ele passou o teste. Mas sabem uma coisa? Podia não ser. E ele arriscar-se a perder o emprego. Será que nós estamos dispostos a ser íntegros, de caráter, de verdade, a fazer o que é correto, obedecendo à lei de Deus e às leis dos homens, a sofrer as consequências? Porque nós amamos a Deus. Segunda coisa, para nos santificar, para tirar as impurezas, para nos tornar como Jesus. Na abundância, quando tudo está certo, nós não buscamos a Deus. É verdade ou mentira? Quando está tudo a correr bem, nós temos um emprego, nós temos a casa. Eu acho... É tão engraçado, isto não é indireta para ninguém, tá? Mas eu vou só dar um exemplo. O pessoal chega aqui, né? E começam a vir à igreja, depois não tem emprego, não tem carro, não tem casa, não sei o quê, e buscar Deus, e está aqui todos os sábados, e vai, e aquela coisa, e aquela... Vem ao sábado, vem ao domingo, vem, e está aqui uma maravilha, né? E Deus começa a abrir portas. Deus abre as portas também. E a pessoa começa a ser abençoada. E passam 2, 3 meses, sabem uma coisa? Já nem aparece aqui. Uma vez por mês e já é bom, né? Porque só busca quando é difícil. Mas nós
precisamos de entender que o nosso sofrimento é para nos tornar como Jesus, para nos santificar. E o terceiro motivo, não sabemos. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês lembram-se da história de Jó? Leiam Jó. Eu não gosto muito de Jó, porque eu não gosto muito de poesia, mas a gente aprende muito com Jó. E se vocês leem Jó, vocês vão entender que sofrimento faz parte da vida de uma pessoa íntegra, foi o que Deus lhe chamou, que ele era íntegro, que ele era uma pessoa que o buscava, que ele era uma pessoa que realmente era alguém que Deus chamava a atenção para ele. E tudo aquilo lhe aconteceu. E nós lemos os capítulos todos e chegamos ao fim, sabem uma coisa? Deus nunca fala porque é que ele passou o que passou. Nunca. Deus não tem que se justificar. Porquê, Deus? Porquê é que isto me aconteceu? Porquê este sofrimento? Porquê tanta coisa? Deus não tem que se justificar. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Nós não podemos dizer porque é que me fizestes desta maneira. Porque é que isto está-me a acontecer. Isto não é justo. Ele não tem que dizer o porquê das coisas. E às vezes a gente não sabe. Para terminar, eu quero só ler Hebreus 10. Como eu disse, havia tantos versículos. Posso mandar quem quiser, tantos versículos. Mas eu quis colocar estes. E a partir do versículo 32 de Hebreus, o autor diz assim, eu gostava que vocês lessem comigo. Diz assim: lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. O autor aqui, ele está a falar, ele está a dizer, quando vocês, isto era no século I, ok, sabem uma coisa, durante estes 21 séculos, milhares, provavelmente milhões de pessoas sofreram por causa do nome de Jesus. Hoje em dia, há mais perseguição do que no século I. Vocês sabem disso? Hoje em dia, há muitos e muitos países em que tu não podes ter uma Bíblia, em que tu não podes falar o nome de Jesus. Hoje em dia, há milhares de cristãos em prisões. E o autor, ele estava a dizer isso. Quando vocês me conheceram, vocês sofreram sofrimentos, perseguições, tribulações. Foi-vos retirado os vossos bens. Vocês perderam as vossas casas. Mas sabem uma coisa? Perseverem. Perseverem, porque a recompensa, ela vai vir. Jesus, ele vai voltar. Nós vamos estar perante ele. O que nós temos para oferecer a ele? O que é que nós temos?
Jesus, ele pagou um preço muito alto pela nossa vida. Muito alto. Salvação é de graça, mas não é barata. O pregador disse isso e eu achei tremendo. A salvação é de graça, mas ela não é barata, ela não foi barata, ela custou o sangue de Jesus. E quando nós levamos as coisas de qualquer maneira, quando nós decidimos uma vida de pecado em vez de uma vida de consagração, uma vida de cruz, é como se nós estivéssemos a crucificar Jesus novamente. Nós estamos a cuspir no rosto de Jesus. Nós estamos a bater no rosto de Jesus. Nós estamos a colocar os pregos nas mãos de Jesus. Porque nós queremos fazer a nossa vontade. E estamos a dizer, sabes uma coisa, o teu sacrifício não interessa, porque eu quero continuar a pecar. Eu quero viver a minha vida. Eu te rejeito. É uma decisão diária. Não pense por um dia você ter feito uma oração qualquer, que isso faz alguma diferença. Eu me arrependi, mas hoje você tem que se arrepender. Eu aceitei, mas hoje você tem que aceitar. Eu decidi seguir, mas está a seguir hoje? Está a fazer hoje? Está-se a consagrar, a santificar, a buscar, a obedecer hoje? Cada dia da nossa vida é um dia que tem que ser consagrado a Jesus somente. Então aquilo que eu quero passar hoje é que sim, vai haver sofrimento. Mas esse sofrimento é bênção. É bênção para as nossas vidas. É algo que nos vai lapidar, é algo que nos vai transformar. É algo que nos vai fazer mais e mais como Jesus. E esse é o objetivo das nossas vidas. E os nossos olhos têm que começar a estar voltados para Ele. Porque o mundo está a oferecer muita coisa. Está-nos a distrair muito. Está-nos a distrair todos os dias, a oferecer coisas. Vem, eu dou-te isto. Exatamente como Satanás fez a Jesus. Eu vou-te dar bens materiais, eu vou-te dar poder e fama, eu vou-te dar. E Jesus, ele diz assim, eu já te dei. Queres? Vida eterna está aqui. Queres? Há delícias. Há um banquete para nós. Mas nós temos que realmente o seguir, tomar a nossa cruz, negar a nós próprios, obedecer aos seus mandamentos. Porque um cristianismo que diz, vem a Jesus para Ele te dar um bom emprego, para Ele te dar um bom casamento, para Ele te dar uma boa esposa, para Ele te dar, não é cristianismo, é idolatria. É idolatria. Nós devemos de vir a Jesus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele dá. Aquilo que Ele é, digno de toda a adoração, digno de todo o louvor, digno de toda a glória. Só Ele é digno de tudo. De tudo. Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Ou nós dobramos o nosso joelho agora e nós confessamos agora, ou vai ser quando nós estivermos lá a ser julgados. E nessa altura a gente vai confessar que Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. E vamos dobrar o joelho, porque ninguém fica de pé perante Deus. Mas o problema é que nessa altura vai ser tarde. A gente vai ser julgados. E somente aqueles que têm um nome escritos no livro da vida, esses irão para o gozo eterno. Esses entrarão no descanso de Deus.
E é isso que nós temos que buscar a cada dia. É isso. Nos quebrantar, nos humilhar. A gente falha, sim, a gente falha. Mas sabem uma coisa? Não é as nossas obras. Não é aquilo que nós fazemos que nos leva ao céu, é aquilo que Ele fez. Nós erramos, pedimos perdão, mas continuamos, mas sempre a olhar para Ele. Sempre a olhar para Ele. Ele é a nossa recompensa. Nós somos como os levitas, nós não temos herança aqui na terra. O sofrimento só mostra, sabem o quê? Que aqui não é o nosso lugar. Isto não é o nosso lugar, não é o nosso lar, não é a nossa casa. Nós esperamos um lar lá em cima. Então nós não podemos estar confortáveis aqui. Não é da vontade de Deus a gente estar confortáveis aqui. A gente estar sempre bem. Não é. Porque senão nós vamos pensar que nós pertencemos aqui a esta terra e nós não pertencemos. Nós somos extraterrestres. Nós pertencemos lá acima. Nós estamos de passagem somente. Somente de passagem. Então que Deus possa continuar a falar com vocês. E aquilo que eu digo, busque, tenha perguntas, fale comigo, fale com o pastor. Mas não é isso que eu aprendi, não é isso que eu estou com dúvidas, fale conosco. Vamos nos sentar, vamos conversar, não fique com as dúvidas. Aquilo que eu disse sobre cristianismo, o verdadeiro cristão é aquele que busca. Como os cristãos lá da Bereia dizia, é Bereia? Bereia. É? Bereia, né? Diz assim que eles eram nobres, porquê? Porque eles buscavam, eles viam aquilo que Paulo estava a dizer e eles buscavam nas Escrituras se realmente era verdade. O verdadeiro cristão, aquele que está à procura da verdade, ele quer a verdade. Ele quer ser confrontado e ele deseja a verdade. Ele faz perguntas e realmente ele anseia para mais e mais revelação daquilo que Deus é, de quem Deus é, realmente. E não aceitar essas coisas que, sabem uma coisa, faz cócegas aos nossos olhos, é bom de ouvir, é confortável, mas não é bíblico. Não é bíblico. Que nós possamos realmente inclinar o nosso coração para Deus e deixar Ele falar conosco. Amém? Vamos só orar. Oh Deus. Oh Senhor, às vezes nos perdemos, Pai, no nosso sofrimento e achamos que é injusto, que não deveríamos estar a passar, que tu te esqueceste de nós ou que tu fizeste algo de errado. Ou talvez nós mesmos duvidamos daquilo que nós estamos a fazer porque esperamos uma vida confortável, uma vida boa, uma vida em paz. Mas não é isso que Jesus ensinou e não é isso que a tua palavra fala. Este não é o nosso lugar, Senhor. E neste mundo nós vamos ter tribulações, perseguições e vamos sofrer. Mas, Pai, nós queremos sofrer, mas queremos sofrer como teus filhos. Queremos sofrer porque dizemos a verdade. Queremos sofrer porque estamos-te a seguir até à cruz. Queremos pegar na nossa cruz. Queremos morrer contigo, Senhor. Porque sabemos, Pai, que em Ti está a vida eterna, Senhor. Eu oro, Pai, por cada vida que está aqui, nos está a assistir ou vai ouvir esta mensagem, Senhor. Eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo possa convencer e falar. Porque é o Espírito Santo, sim, que convence. És Tu, Senhor, que podes germinar esta palavra, esta semente. Quebra os ídolos no nosso coração, Pai. Pai, se nós temos um Deus
na nossa mente que não é o Deus verdadeiro, Pai, que ele possa ser completamente destruído, Senhor. Inclina o nosso coração para Ti, Senhor. Inclina, Pai. Faz-nos apaixonados por Ti, Senhor. Apaixonados, Senhor. Pai, não sabemos o que virá, mas que a nossa paixão seja tanta que se houver uma perseguição, que a gente escolha a Ti, Senhor. Acima de tudo, Pai, mesmo que signifique prisão ou mesmo morte, Senhor. Perca. Mas que a gente escolha a Ti acima de todas as coisas, Senhor. Como precisamos de Ti, Senhor. Faz-nos apaixonar cada dia mais e mais por Ti, Senhor. Por esse grande amor que Tu tens por nós. Esse amor tão grande. Oh, Tu nunca te esqueces de nós. Tu estás sempre conosco. Obrigada, Senhor. Nós somos ovelhas do Teu pasto, Senhor. Nós somos o Teu povo. Nós somos, Senhor, aqueles que Tu escolhestes para Ti, Senhor, que Tu nos chamas pelo nome, Senhor. Faz-nos entender os Teus caminhos, Pai. Faz, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo o que Tu vais fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus.